Estamos iniciando mais um Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que promove encontros e discussões sobre temas ligados à literatura nordestina. Nesta edição, o escritor e jornalista carioca José Castelo fala sobre o processo de escrita do seu livro intitulado João Cabral de Melo Neto, O Homem Sem Alma, Diário de Tudo. O livro, uma biografia crítica do poeta pernambucano e um dos maiores poetas brasileiros do século XX, apresenta um homem que, ao longo dos 21 encontros de trabalho e 30 horas de entrevistas, demonstra um lado até então desconhecido, inseguro e frágil. Confira agora os melhores momentos desse debate gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Eu comecei a ler o João Cabral menino. Eu estudei com jesuítas, Colégio Santo Inácio, no Rio, e eles davam muita ênfase aos estudos de literatura, desde o ginásio, né, o segundo grau de hoje. Então, desde muito garoto, eu tive chance de começar a ler poesia e ficção brasileira, e o João Cabral foi um dos primeiros, um dos poetas que logo me chamou a atenção. Aliás, João Cabral, Vinícius e Bandeira. Eu comecei por esse trio. E, bom, sempre li. Nunca tinha pensado em escrever nada sobre o João Cabral, até que, por acaso, fui fazer uma entrevista com ele, e já em 91, ele já velho, aposentado da carreira diplomática, e nessa entrevista, uma entrevista para o Jornal Estado de São Paulo, uma entrevista padrão, eu senti que ele não me deixava ir embora. A entrevista terminou e ele continuava esticando o assunto, e pedindo para eu ficar mais, e gostando da conversa. E aí ele me convidou, falou, não, volta aqui outras vezes para a gente conversar um pouco mais. E aí eu fiz a proposta imediata, tá bom, eu volto, mas com um gravador para a gente gravar essas conversas. E sem eu ter planejado, começou a acontecer o livro. Houve alguma reação do João Cabral? Ah, não quero, não gosto disso. Ah, não, vamos fazer. Como é que foi a reação? Ele colocou uma fronteira. Na época eu estava trabalhando na biografia do Vinícius de Moraes, que foi meu primeiro livro, O Poeta da Paixão, que saiu em 93 pela Companhia das Letras. Esses encontros com o João Cabral foram entre 91 e início de 92. Ele sabia que eu estava trabalhando na biografia. E o Vinícius é aquele poeta tido como de vida boêmia, para não dizer escandalosa. E o João Cabral, evidentemente, logo colocou como primeiro limite o seguinte: tudo bem, eu falo sobre tudo, mas eu não falo sobre minha vida pessoal. E eu aceitei, claro, até porque a vida do pessoal do João Cabral, se você comparar a vida fogosa e atribulada do Vinícius com os seus inúmeros casamentos é uma vida metódica, como a do Drummond também, né? Que foi outra vida metódica. Pessoas, né? de temperamento, personalidades completamente opostas e também de caminhos profissionais, ou vamos dizer, poéticos, completamente opostos, né? João Cabral, inclusive, tinha vamos dizer, esses senões à poesia do Vinícius. Você podia falar um pouco sobre essa... Eles chegaram à poesia, eu acho, por caminhos diferentes, né? Começaram a escrever cedo, mas o Vinícius, desde o início, foi um poeta arrebatado. Sobretudo na primeira fase, que é considerada a fase metafísica, era um poeta de versos longuíssimos, né? Uma poesia de fundo religioso. A grande diferença é que o Vinícius é basicamente o nosso grande poeta lírico, né? É um dos maiores poetas líricos da língua portuguesa. E o João Cabral é o antilírico, por definição, né? O João Cabral, o objetivo dele central, quando sentava para escrever, era fazer uma poesia sem poesia. Ele dizia isso, né? Ele não gostava de nada que chegasse próximo ao lirismo, ao sentimentalismo. Então, realmente, são poetas que estão em pontos extremos dessa literatura brasileira do século XX. São talvez os dois extremos, né? O Vinícius, o mais arrebatado de todos, mais apaixonado, e o João Cabral, mais seco, mais contido. Agora, o que me interessa no João Cabral é justamente
Primeiro, essa couraça que o cerca e que cerca a sua poesia, essa couraça intelectual, né, racional, essa poesia de engenheiro. Ele era um cara apaixonado pelos arquitetos, pelas teorias de arquitetura, né, e fazia uma poesia não somente lírica, mas seca e cerebral. Agora, se você lê essa poesia para valer, ela não é só isso. Justamente é ao contrário. É como aquela pessoa muito gorda que põe uma roupa muito apertada, entendeu? Para tentar conter e disfarçar. É a impressão que eu tenho e que fui formando da poesia do João Cabral e da relação dele com a própria escrita. O João Cabral, a poesia dele, para mim, é uma poesia, antes de tudo, extremamente tensa. É uma poesia de muito conflito interior. E um conflito tão enlouquecido que ele, aliás, como um bom, também educado pelos maristas, tenta conter com as palavras. E cortando, é uma poesia seca, de corte. Né? Mas é uma poesia, para mim, o que fica de mais importante nela é essa tensão. E essa tensão que eu encontrei também nos 21 encontros, ou 22, sei lá, que eu tive com o João ao longo de um ano e que resultaram nesse livro. Quer dizer, um sujeito que no primeiro momento se apresenta, ainda, apesar da doença, com aquela pose diplomática, o sujeito quieto, meio solene, né? E com o passar das horas e dos desencontros e das conversas, ia deixando escapar a sua angústia muito forte, a sua perplexidade diante da própria escrita, a grande insegurança. Um poeta super consagrado, que era apontado como um provável ganhador do Nobel, e extremamente inseguro, cheio de conflitos em relação a livros ou a partes da obra. Então, e foi justamente com esse material que eu procurei trabalhar. Porque escrever um livro que repetisse, em linhas gerais, de uma forma bem feita ou mal feita, não importa, tudo aquilo que já se disse sobre o João Cabral, eu não precisaria conversar com ele 21 vezes, né? Então, bastaria ler o que se escreveu. Mais o jornalista ou o crítico literário? Não, pois é. Aí é o seguinte, quer dizer, é a posição que eu tento ocupar, que também é a minha posição sempre em relação à literatura. É essa posição de fronteira. A obra me interessa, mas me interessa também para ver que tensões interiores estão trabalhando naquela obra. O que vem para a obra e depois como é que ela sai para quem lê. Né? Os dois movimentos, de entrada das tensões interiores de quem escreve na obra e depois como é que ela sai. Essa obra como filtro com o mundo, como filtro com o real, é o que me interessa, sempre na literatura. Então, fico um pouco numa posição limítrofe da de jornalista, na medida em que eu também acho que é fundamental ouvir, e ouvir até cansar, as pessoas que escreveram. Uma pena que, por exemplo, eu não pude ouvir o Vinícius, que quando eu biografei já estava morto. A palavra do João Cabral é a palavra final no teu livro? Você confronta fatos ou versões do que ele apresenta, do que ele te relatou? Não. O livro não é um livro de entrevistas, embora seja o resultado, né, de muitas entrevistas. Mas também não é uma biografia clássica em que você ouve, além do personagem, se ele estiver vivo, toda aquela série de familiares, amigos. Né? Não, eu me concentrei unicamente em dois aspectos. Nas conversas com João Cabral e na leitura e releitura cansativa da obra, da poesia. Né? Tentando justamente encontrar esses pontos de entrecruzamento, de tensão entre a poesia e aquele sujeito angustiado, tenso. Sem alma. Sem alma, como ele se apresentava, mas com uma alma enorme, né? Uma alma transbordante. É justamente isso aí que eu também queria fazer essa provocação. Por que o homem sem alma? Só por conta da apresentação dele? Ou aquela frase que você utiliza, uma comparação que eu achei brilhante, eu diria, que a angústia é o avesso da alma. Você coloca essa definição num determinado trecho lá do livro. Olha, o homem sem alma é a ideia que o João Cabral sempre vendeu a seu respeito, a respeito da sua poesia, né?
e que sempre foi adotada como verdadeira por seus leitores, inclusive pelos leitores especializados. Né? Todo o movimento da poesia concreta, por exemplo, tem como ponto de referência principal um João Cabral, racionalista, intelectualista, sério, antilírico, como se ele fosse só isso. Escapa a essa tradição que ele criou e ajudou a incentivar, escapam todos esses conflitos que ele vivia e que estão na poesia. Eu não estou fazendo ali só psicologismo, entendeu? Quer dizer, não parei para tentar fazer uma psicologia superficial sobre o João Cabral. O que me interessa ali é a relação dele com a poesia. Então, O Homem Sem Alma é essa couraça de que eu falei no início, né? É uma couraça é a couraça oficial. Nem teria a pretensão de, com o meu livro, via derrubá-la, mas criar algumas rachaduras, entendeu? Foi o que eu tentei.